Olá, boa tarde a todos. Shalom Adonai, que a paz que excede todo entendimento te alcance, te guarde, te proteja, te defenda. Faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que Deus possa, através do seu poderoso Espírito Santo, te brindar neste dia de chamado hoje, te dando força, te dando coragem, te dando ânimo, te dando revestimento, fortalecimento, porque nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar, nos proteger e nos livrar dos açoitos, perigos, das ameaças, dos conflitos e de toda perseguição e de toda adversidade que o inimigo trama, projeta e arquiteta contra as nossas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe você, por você estar aí, por você estar conosco os dias que eu estou aqui, né? Graças a Deus, que eu tenho que agradecer a Deus pela essa oportunidade de poder falar que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus nos escolheu, que Deus tem um plano, um projeto para as nossas vidas, que muitas vezes a gente chega a pensar que estamos esquecidos, chegamos a pensar que Deus não nos ouve, chegamos a pensar que tá tudo acabado, que nada vai dar certo, que nada tá bom, que as coisas estão tudo ao contrário na nossa vida. É como se o vento tá soprando contrário, mas não é nada disso. Simplesmente, muitas vezes estamos passando por uma provação. Deus está nos testando, ou está testando nossa paciência, ou está testando para saber até onde a gente é capaz de ir, até onde a gente somos capazes de suportar, até onde somos capazes de agradecer a Deus, de ser grata a Deus, né? Pelas bênçãos, pelas benevolências, pelo amor dele nas nossas vidas. Irmão, o amor de Deus é tão grande, é tão imensurável, que o amor de Deus não se paga para ter o amor de Deus. O amor de Deus é um amor ágape, um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor gratuito. Deus não cobra para amar ninguém, seja quem for, seja qual for o estado civil da tal pessoa, seja rico, seja pobre, bilionário, trilionário. Deus ama aquele que dorme debaixo da ponte, aquele que não tem um teto, aquele que não tem nem o que comer, que cata a comida no lixo. Deus, ele ama, porque Deus, ele não faz exceção de pessoa. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor lhe dirige os passos. A resposta dos lábios vem do Senhor, né? Provérbio 16, 33. Do Senhor procedem as decisões. Quem decide tudo na nossa vida... Quem decide tudo na nossa vida é Deus. Não adianta a gente querer tomar decisões precipitadas na nossa vida que não vai resolver. O que a gente tem de fazer quando a gente está passando dificuldade, que está tendo algum tipo de, sabe aqueles rebuliços que tem? Aquelas correrias que tem na nossa vida? Aqueles estresses que tem, aquelas vontades loucas de desaparecer? Se tivesse asa, voaria para um lugar bem longe, como disse o salmista Davi? Tem dias na nossa vida que somos assim. Temos vontade de sumir, de desaparecer, de não conversar com ninguém, de não ouvir ninguém, de não querer saber de nada. Todo mundo tem esse dia. Seja qual for a cor, a raça, ele sempre tem aquele dia depressivo. Um dia de tristeza, eu sei, todo mundo tem. Não adianta criar, nunca tenho tristeza, nunca tenho dor. Tem sim. Então, quando o Senhor procede às decisões dele na nossa vida, as coisas se tornam diferentes. Agora, quando nós tomamos as nossas próprias decisões, às vezes a gente tem prejuízo quando nós tomamos certos tipos de decisões na nossa vida, né? Então, a palavra do Senhor relembra que a rainha Esther, ela teve uma experiência, né? Talvez você já tenha tido uma experiência como a da Esther. Esther era uma jovem judia do Antigo Testamento que tinha seus projetos especiais e sonhos, mas Deus tinha outros planos que levaram a se tornar a rainha Esther, a rainha do Império de Pérsia, colocando-a em posição de ajudar, salvar o povo judeu. Confiar a Deus a sua vida e o seu projeto de vida. Ele sempre sabe o que é melhor, não se apega às demais
a nada. Se atenha com a moderação a tudo, porque pode ser que Deus tenha outro plano. E os planos dele para o seu futuro é bem melhor do que os nossos planos. A rainha Esté vivia, né, ali com seu tio Mordecai, ali no reinado do Persa. Só que a gente conhece a história da rainha Esté. Para a rainha Esté entrar no palácio, uma teve que sair. Uma teve que dizer não e outra dizer sim. A rainha Esté, ela teve uma experiência, ainda jovem, ela não esperava, ela não contava que a vida dela teria aquela retrospectiva. Ela foi uma moça humilde, provavelmente não teria direito de entrar no palácio do rei, mas houve ali uma grande mudança e quando todas as jovens virgens foram convocadas a se apresentar para uma daquelas moças, uma ser escolhida para ser a rainha, a oficial do rei. Muitas vezes, irmão, nós passamos por algum processo na nossa vida e nós ignoramos, nós rejeitamos, nós não cremos, nós não queremos saber de aceitar aquele processo. Você já viu que o processo que a rainha Esté passou foi um ano de tratamento, um ano de embelezamento, um ano de preparação, um ano como ia pegar na colher, um ano como é que ela ia se apresentar diante do rei. Ela tinha que aprender tudo, porque ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada além dos seus costumes, além dos costumes que ela tinha de fazer seus afazeres e cultivar alguma coisa ou plantar alguma coisa. Era uma jovem humilde, uma jovem que jamais ela pensou que um dia ela estaria dentro do Palácio do Rei. Mas, como do Senhor é que procede decisões, então foi o Senhor que decidiu que ela seria útil, que ela seria uma bênção para livrar o povo judeu das mãos de Naamã. Muitas vezes nós estamos presos nas mãos do inimigo. O inimigo pessoal, o inimigo espiritual, o inimigo que nos cerca todos os dias, que procura nos destruir, que procura acabar com os nossos sonhos, porque o adversário de Mardocai queria interferir, ainda tentou, ainda projetou acabar com o povo judeu. Mas Deus, antes do adversário criar aquele círculo, criar aquela lei, fazer forca, comprar as nações vizinhas para vir se juntar a ele para destruir a vida dos escolhidos de Deus, Deus já havia planejado como ia abater eles, como é que ia agir contra eles. Irmãos, porque Deus ele só dá o veredito final na última hora. Entendeu? Porque o homem costuma dar seu veredito final. Mas Deus ele se mantém na posição de Deus para ele só falar em cima da hora assim, tac. Aí Deus entra em ação. Deus entra em ação. Então Deus coloca a Esté dentro do palácio. Deus trabalha através da Esté. Deus age através da Esté. E Deus abençoa o povo através da Esté. Você não se preocupe. Você fique calma, tranquila, sossega, descansa. Descansa. Descansa porque talvez você já tenha tido usado de muita energia para planejar a sua vida e estabelecer objetivo para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família. Talvez você já gastou tanta energia. A gente gasta tanta energia em vão, dispensa muita saúde mental sem necessidade, porque a gente se preocupa tanto com o problema que estamos vivendo, que muitas vezes a gente se esquece até que é Deus que resolve. Você está me entendendo? Então, nós não podemos ficar gastando energia, ficar sem dormir, ficar sem comer, ficar preocupada com o resultado que vamos ter no dia seguinte. Porque a decisão vem de Deus. O homem faz plano, mas quem decide, quem ordena, quem determina é Deus. Então, você está ansiosa,
você está inquieta, você está preocupadíssima, descansa no Senhor, porque a provisão virá de Deus. Espere se tenha, que você tenha orado, que você tenha buscado a orientação de Deus. Contudo, se você é uma filha de Deus, Ele está dirigindo seus passos. Deus está dirigindo seus passos no dia de hoje. Esteja você ciente da direção dele ou não. Esteja você ciente daquilo que Deus vai fazer ou não. Mas Deus irá fazer. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. Deus, Ele trata com as pessoas de forma que muitas vezes a gente não vai aceitar a forma que Deus vai tratar as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas prejudicam as outras, muitas vezes as pessoas fazem mal às outras, mesmo sem ter, como elas dizem, foi sem intenção, ou foi projetado, ou fez arquitetado. Pessoas estão hoje, não tem compaixão de ninguém, não tem amor pelo próximo, pelo aquilo que Deus quer que sejamos. Então, a rainha Esther foi colocada ali dentro num propósito de Deus. Para quê? Para salvar a vida dos judeus. Muitas vezes Deus coloca você numa empresa para você ajudar alguém. Ou Deus coloca você no meio do público, um público grande, para você interferir por alguém. Ou muitas vezes Deus coloca você para trabalhar do lado de uma pessoa que tenha conhecimento com a lei, com a justiça. Para você o quê? Ser usada para ajudar alguém. A rainha Esther não tinha conhecimento em nada disso. Era uma simples jovem humilde que vivia numa cabana com seu tio, entendeu? Fazia suas orações, fazia o seu shabat. Mas um dia o seu tio empurrou ela lá dentro do palácio. Então, muitas vezes a gente precisamos de quem? De uma mão para nos empurrar, para tomarmos posse de alguma coisa. Mas como eu sei e você sabe que hoje em dia é difícil você ter alguém que faça isso por você, nós temos uma mão amiga que nunca vai negar auxílio, que nunca vai se esquecer de nós, que nunca vai nos deixar morrer no deserto. Sempre tem água e tem comida no deserto. Sempre tem teto para alguém no deserto. Deus sempre levanta os seus anjos e manda provisão e manda providência. A viúva só tinha um pouco de azeite e uma bola de massa para fazer um pão. E só dava para aquele dia. Mas, quando Deus disse para o profeta que estava lá na beira do rio, o rio já tinha secado. Deus disse, agora você vai para a casa da viúva e lá ela vai te sustentar. Entendeu? Você vê a provisão de Deus? Faz primeiro para mim, depois você faz para você e seu filho. Ela obedeceu. No início eu tenho certeza que ela pensou, relutou. Mas em seguida ela obedeceu e a provisão de Deus chegou na vida daquela viúva. A viúva que havia perdido tudo, saiu da sua terra por causa da fome, da seca. 3 anos e tantos meses. O profeta profetizou. Um dia ela voltou para a sua terra. E aquele rei daquela terra, daquela cidade, deu ordem para que os seus comandantes restituíssem tudo daquela viúva. Irmãos, muitas vezes a gente passa a prova de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o fim da luta chega. O fim da dificuldade chega. Você não vai morrer, nadar e morrer na praia, não. Se você está passando por um momento difícil, aguenta firme. Seja fiel a Deus, seja fiel no pouco e no muito, Deus te colocará. Deus nunca abandona seus filhos, aqueles que ficam ali perseverando, lutando, crendo, acreditando que vai encontrar a sabedoria que precisa, ela vai florescer seus dias. Se nós encontrar a sabedoria que nós precisamos, a sabedoria vai florescer os nossos dias. Temos que ter sabedoria. Não é... Aconteceu algum problema na sua família, com você? Se acalme, se tranquilize, que Deus vai tomar conta de tudo para você, ok? Deus abençoe você nessa tarde,
confia no Senhor de todo o teu coração, entrega Ele teus caminhos e tudo Ele fará. Se tua fé for do tamanho do caroço de mostarda, tudo ordenará. Monte, ergue-te, lança-te, precipita-te no mar. Irmão, tudo que acontece na nossa vida é por um propósito de Deus. Nada é em vão. Muitas vezes, quando a gente está na moinha, a gente não entende. A gente até joga, a gente quer bater com a cabeça na parede. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci uma mulher, eu não tenho certeza se está viva ou não, mas eu conheci, congregava junto comigo na igreja, numa igrejinha bem pequenininha, foi no início de uma cidade satélite que começou. E ali, aquelas igrejas eram de madeirite, a lama batia até na canela, mas a gente estava todo dia na consagração daquela igreja. Eu conheci essa mulher, uma mulher que gostava muito de cantar os hinos da Chico Carvalhais. Então, ela cantava muitos hinos da Chico Carvalhais, a irmã. O marido dela era mecânico. E um dia, aquele marido dela adoeceu, com problema de coração, ficou no hospital muito mal, acho que ficou em coma e tudo. E a irmã começou a orar, pedir a Deus que curasse seu marido, que libertasse seu marido, tirasse seu marido daquela situação. Ela não conseguia se ver que ela era capaz de enfrentar a vida sem aquele homem. Ela não conseguia se enxergar que ela era capaz de andar para frente, de trabalhar, de conquistar, de ter conquista na vida dela. Então ela se achava uma pessoa inútil, sem o marido. E a gente ia para a igreja todo dia, e eu às vezes à tarde passava na casa dela, e ela, irmã, vamos orar para Deus curar meu marido, irmã, vamos orar para Deus curar meu marido. E a gente entrou numa campanha, as irmãs de oração lá da consagração, a gente entrou em campanha para Deus curar o marido dela, e Deus curou o marido dela. Deus curou. O homem estava desenganado, né, do coração, e Deus restaurou o coração do homem, curou o homem voltou para casa. Aí o que aconteceu? Eles moravam ali, venderam a casa que eles tinham conseguido ali naquele bairro, foi embora para a cidade deles, e lá ele deixou a irmã e foi morar com outra mulher. Então aí eu lhe pergunto, qual seria melhor? Não tinha sido melhor Deus fazer a vontade dele do que a dela? Porque nós temos essa mania de querer que Deus faça a nossa vontade. Querer que Deus faça o que a gente quer. Eu quero. Então a gente tem que saber se realmente o que eu estou querendo hoje vai ser bom para mim amanhã. O que eu estou pedindo hoje, se vai ser bom para mim amanhã. Porque o hoje é bom demais, né? O que a gente pede para Deus hoje, a gente tem que analisar com sabedoria. Para quê? Para que nossos dias, todos os dias, possam florescer. É debaixo do quê? É encontrar sabedoria de que precisamos para que os nossos dias venham a florescer. Porque você pede uma cruz. Se você pede uma cruz para Deus, Deus vai te dar a cruz. E será que você vai ter força de carregar essa cruz? Será que você vai ter força de carregar essa cruz até os teus últimos dias da tua vida? Porque nós não queremos perder para nada nem para ninguém. Então nós batemos o pé, sendo que é Deus que conhece o nosso amanhã, sendo que é Deus que conhece todas as nossas diligências, sendo que é Deus que conhece tudo a nosso respeito. Então, não ter sido melhor ela perder aquele homem para Deus, que ele estava na igreja servindo a Deus, do que ter perdido ele para outra pessoa? E ela, afinal, ela teve que enfrentar a vida sozinha, sem ele, e sabendo que ele estava com outra. Então, quem está pedindo ajuda a Deus em relação a isso, se acalme, se tranquilize, que se é da vontade de Deus, que Deus traga marido, namorado, seja lá quem for, de volta, que seja debaixo da vontade de Deus, para não vir trazendo legião de demônio e não vir trazer destruição para a sua vida, sua família. Deus, ele quer nos ajudar, irmãos. Somos nós que, se a gente está atravessando por causas das nossas dificuldades e responsabilidade da nossa vida, nós estamos em uma encruzilhada, temos que pedir a Deus para ele nos tirar dessa encruzilhada. Porque somente ele pode, só ele tem acesso, só ele tem o conhecimento,
Só Ele é capaz de transformar isso aqui dentro. Olha, o homem adoece do coração, o homem faz cirurgia do coração, o homem precisa de um transplante de coração, e muitas vezes acontece que consegue, mas a transformação de um coração novo, de um coração puro, de um coração reto, é só Deus que faz. O coração do homem pode estar estragado, o médico pode até conseguir um transplante e conseguir um doador e fazer a cirurgia, e o coração se encaixar bem ali. Mas se não houver arrependimento, se não houver transformação, mesmo com recebendo o coração de outra pessoa, se não houver mudança, transformação aqui dentro, não resolveu nada. Você está me entendendo? Então nós precisamos vir daqui a nossa mudança, a nossa transformação, para que os nossos dias sejam enlarguecidos sobre a face da terra. Os dias são maus, mas Deus está com aqueles que os buscam de espírito e verdade. Aqueles que o adoram em espírito e verdade. Lançamos sobre ele nossas aflições, nossas preocupações, nossos medos e frustrações. E Deus, ele se encarregará de tudo por você. Deus abençoe você nessa tarde, acoberte você com sangue carmesim. Que Deus possa tirar você dessa encruzilhada. Não fique supondo qual será o próximo passo, esperando pelo melhor. Obtenha uma visão clara do caminho correto, seguir a sabedoria de Deus encontrada através de orações, de dedicações, de orações, de louvor. Você vai encontrar a sabedoria divina de Deus na sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus visita as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que têm processo na justiça, as pessoas que estão com causas, nas pequenas causas, as pessoas que têm audiência, as pessoas que têm consulta marcada com o médico de várias espécies, de várias origem, que o Senhor possa tomar a frente, a direção de tudo, que seja de um fio de cabelo, a unha encravada, coração entupido, veias entupidas, sangue, musculação, pendões, movimentações. Meu Deus, eu peço, Senhor, tudo novo no nosso corpo, nesse corpo humano, Deus, que a nossa alma seja iluminada, tenha a luz do Senhor na nossa vida. Papai, nós entregamos nossa ser, nossa vida, nossos caminhos, que o Senhor tome nosso xamã nessa tarde. Ó Deus, que tudo que estiver oculto, camuflado, arquitetado para matar, roubar e destruir, que o Senhor venha nos dar livramento nessa tarde. Tudo aquilo que vem para nos prejudicar, que seja retrocedido para as profundezas do mar do esquecimento. Deus abençoe você e um grande abraço em Cristo Jesus. Amém.